O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Gretinoco. E também... Caio Feio. Caio, você esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio em que falamos do seu podcast, o Sem Imagem. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, Thiago, eu sou o Caio, eu faço o Sem Imagem Podcast, que tá no Instagram e agora no YouTube também. E, enfim, eu faço basicamente podcast onde falo sobre filmes e um pouco sobre a minha vida. Você podia falar um pouquinho do podcast pra gente? Claro, o Sem Imagem Podcast, basicamente eu faço um monólogo sobre algum filme todo episódio, então... todo episódio eu vou falar sobre algum filme e eu também tento trazer uma crônica do meu cotidiano e a partir disso eu também começo a pensar em outros formatos também. Faço maratonas e ultimamente eu tô fazendo uma maratona do David Lynch. Então, se alguém se interessar pelo diretor, eu tô falando sobre 6 filmes do diretor e trazendo textos sobre os filmes, etc. E agora eu também tô no YouTube, então tô até pensando em como... se ainda faz sentido usar sem imagem, porque agora tem vídeo também. Eu tô fazendo vídeos pro YouTube. O título do canal é o mesmo também, Sem Imagem Podcast. Lá também tem alguns episódios. Eu reduzo os episódios pro YouTube, até pra falar só sobre o filme no YouTube, então a parte da crônica não tá no YouTube. Mas além dos podcasts, alguns eu posto no YouTube, também tô fazendo vídeos específicos de filmes, vídeos mais curtinhos, fazendo vídeos também lendo textos sobre cinema. E enfim, tô pensando em outros formatos ainda, mas esses são os formatos que tem Sem Imagem Podcast, tanto no YouTube quanto em podcast mesmo. Legal, você é muito mais investido do que eu, assim, o meu YouTube é só vídeo do podcast, assim, eu não... Eu já te falei pra te fazer vídeos, é bacana, depois que tu pega o jeito, não é tão complicado assim. Encontrar um formato, assim, que te sente a vontade de fazer, aí depois é meio automatizado. E André, você também esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente naquele em que falamos dos filmes da Kira Muratova. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você aceitaria se apresentar mais uma vez? Sim, com certeza. Então, eu sou André Tinoco, professor de Geografia, né? Moro aqui em São Gonçalo, no estado do Rio. E também, né, apaixonado por cinema, né, e diversas formas de arte aí. Participo do site Cultura Pop a Rigor, junto com irmãos, o Mark e a Adri, onde basicamente a gente fala bastante de cultura pop e diversas outras coisas que nós curtimos. Você podia falar um pouquinho do Cultura Pop a Rigor? Que vocês têm um podcast também, né? Isso. O Cultura Pop a Rigor tem já alguns anos, né? A gente aborda, falando bastante disso, mas também, às vezes, é literatura, música, né? Diversas formas de arte, cultura que nós curtimos. E aí a gente tem falado bastante de cinema através do nosso podcast, o CFMC, que é Matucova, que um dos CFMCs é o CFMC no cinema, onde basicamente a gente se reúne para falar às vezes é sobre um filme específico, né? Um tema, né? Recentemente, né, já até no outro programa já comentei aqui, né? O Thiago participou recentemente com a gente do podcast sobre as adaptações do Beijo no Asfalto, né? A peça do Nelson Rodrigues. Já tivemos também, por exemplo, sempre no Halloween a gente fala sobre alguma série de filmes de terror. Assim, né? São diversos temas e a gente tem cada vez mais procurado falar menos de blockbusters, né? De filmes que já estão muito comentados e falando mais de outros filmes que talvez não estejam tão sendo comentados no momento. E, além disso, dentro do CFMC tem uma seção Tokusatsu também, que é para falar de séries Tokusatsu, né, que meu irmão tem feito várias resenhas dessas séries também.
E, enfim, né, diversos temas aí que a gente costuma trazer no CFMC. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Então, essa semana, né, desde o último Ponto Cego aí que eu participei, eu, na verdade, continuei ainda, né, no que a gente estava discutindo no Ponto Cego, né? Acabei continuando nos filmes da Kira Muratova, que eu vi o Breves Encontros, né? Foi o filme que eu acabei de ver aí recentemente. A gente até fala no programa, né? Você chega a comentar sobre o Breves Encontros, mas não foi um dos filmes que nós analisamos. E aí eu já tinha baixado no acervo soviético, né? Que tem o drive, né, do acervo soviético. E aí eu assisti o Breves Encontros agora, né? E gostei também, assim como gostei dos outros dois da Muratova que nós discutimos. Esse filme é de 67, né? E conta a história, né, de um triângulo amoroso também, né? Os filmes da Muratova passeiam muito, né, por essa questão das relações humanas e tal. E também passeia muito na questão feminina também, né? Na questão de como a mulher estava, né, colocada ali, no caso, na sociedade soviética ali, que é, né, Kira Muratov é ucraniano, e o filme se passa ali nesse contexto aí que estava na época da Guerra Fria, e basicamente acompanha esse triângulo amoroso nessa forma mesmo de breves encontros, né? Que na verdade uma mulher vai para a casa, né, do homem que ela amava, vai, como chega lá, encontra na verdade a esposa dele, né? Então ela acaba sendo contratada como governanta. E aí, enquanto vai, né, mostrando essa aproximação das duas, vai aparecendo as cenas, né, com o homem, né, o mesmo homem pelo qual as duas estavam apaixonadas, que é um geólogo. E aí, basicamente, breves encontros exatamente por isso, né, porque ele ia e vinha, né, em diferentes momentos, na área do campo, né, onde ele havia conhecido, né, esse personagem, né, a Nádia, né? E a esposa dele, interpretada pela própria Kira Muratova, né, já era na parte da cidade, né? Inclusive ela é uma funcionária do governo e tal. E gostei bastante, né? Assim como gostei dos outros da Kira Muratova, ela trabalha com esses temas assim, com uma direção muito interessante, né? A câmera sempre em movimento, um estímulo visual também. Inclusive estava vendo outras questões, né, Thiago, que a gente debateu lá vendo o filme, né, da questão dos filmes ter censurado e tal, e aí acabei vendo outras coisas que não deu tempo do programa, né, mas parece que na época desse filme mesmo, o dirigente da época da União Soviética, né, que era o Khrushchev, né, ele estava já com umas pendengas, né, com a classe de intelectuais, né, de artistas, né, na época, né, então provavelmente a censura do filme dela também tinha a ver com isso também, né? Talvez ali uma tensão que afetou não só ela, mas outros artistas no período, né? Aí, enfim, só falando um pouco do contexto aí que eu vi esse filme. E casa bem, né? O Breves Encontros casa bem tanto com o Conhecendo o Grande e Vasto Mundo, quanto o Longo Adeus, né? Exatamente. Foi um dos filmes que nós debatemos e realmente tem muita relação. E uma coisa engraçada é que a personagem da Kira Muratova, ela é uma funcionária pública e ela trabalha com departamento hídrico, né? Isso. E sempre reclamam que ela é muito embarreirada por conta da burocracia, da corrupção e tal. E aí a Muratova foi chamada a atenção, né? E aí ela abre o Longo Adeus, né, de um cara falando sobre as maravilhas do sistema hídrico da União Soviética, né? Eu achei. Então, vendo esse filme, eu entendi mais, né, que os motivos da censura do Longo Adeus, além da questão que a gente falou lá, da emancipação feminina e tal, tem também a ver essa questão aí, já, né, dessas críticas que ela já colocava da burocracia do governo. Porque, na verdade, a família dela, tinha uma tradição, né, ligada ao governo, à esquerda e tal, né? Ela não era de direita, nada disso, né? Mas ela fazia crítica a essa burocracia estatal. E você, Caio, você viu alguma coisa legal?
Pois é, Thiago, eu tô assistindo praticamente só o filme do David Lynch, série, entrevista, mas eu arranjei um tempinho pra assistir o filme do Cimino, né, Michael Cimino, diretor do Franco Atirador. Eu assisti o Horas de Desespero, de 1990, salvo engano, é um remake de um filme da década de 50 e basicamente na história a gente tem, o elenco é bem estrelado, tem Mickey Rourke, tem Anthony Hopkins e a gente tem esse criminoso que foge da cadeia e acaba invadindo a casa de uma família um casal que tá meio tendo problemas ali e sequestra eles durante um período e acaba sendo... Essa situação acaba servindo como psicólogo de casais, assim. Acaba servindo pra isso, né? Pra meio que unir o casal de novo. Tem um pouco essa pegada. E é um filme que lembra muito... Tem uma abordagem um pouco de maneirista, assim, no sentido de talvez remeter alguns planos, algumas sequências a Hitchcock, por exemplo, né? Eu não assisti a primeira versão, então também não sei o quanto faz de referência a primeira versão. Mas eu acho que também, em algum aspecto, remete muito a um cinema um filme de blockbuster, assim, um filme de... O Cimino tem um pouco essa pegada de fazer filme pra cinema, digamos assim, né? E nesse caso tem um pouco disso, mas o final é meio... Sei lá, como a trama meio que se conduz, assim, algumas coisas é um pouco... Acaba indo um pouco clichê demais, né? Tipo, interessante fazer referência, interessante soar maneirista, mas às vezes isso fica meio... Isso não sustenta, às vezes, um aspecto mais dramático, por exemplo. Mas, enfim, é um filme divertido pra quem gosta de Hitchcock, pra quem gosta do Cimino, pra quem assistiu... Na verdade, eu não sei se quem assistiu a primeira versão talvez goste, né? Porque, enfim, pode acontecer uma comparação. Mas foi esse filme que eu assisti, eu gostei, eu tô querendo conhecer mais o Cimino para além do Franco Atirador. Também foi uma maneira também de, sei lá, assistir um filme que não fosse tão lynchiano, né? Que eu já tava cansado um pouco de assistir coisas lynchianas ou algo parecido. Eu gosto desse filme. Eu já vi esse de 1990. Eu vi há muito tempo atrás, na época que saiu mesmo. Eu era adolescente na época, eu gosto desse. E depois eu vi a primeira versão, que é de 55, com o Humphrey Bogart. É até considerado noir, né? Aquilo que a gente estava falando. A primeira versão é com o Bogart e eu gostei da primeira, eu vi tempos depois. Mas continuei gostando desse também, do Cimino. Eu gosto das duas versões. Bacana. Desperate Hours, né? Não vi. Eu não vi esse. Dirigido pelo William Wyler, não vi. Isso, O episódio de hoje a gente havia gravado em fevereiro, né? Porque fazia parte do mês da apreciação aos ouvintes, né? No qual, né, vocês, ao longo dos anos, né, vocês mandaram sugestões de temas, né? E a gente foi escolhendo alguns temas para a gente fazer episódio, né? Mas esse deu problema. O aplicativo que eu uso para gravar a conversa, né, deu problema e aí a gente acabou perdendo o episódio todo. Aproveitando que vocês dois têm podcast, eu queria saber, vocês já passaram por essa situação em que vocês acabam perdendo o material todo de um episódio? E o que vocês fazem quando isso acontece? Bom, já passei já com o CFMC, né, do Cultura Pop a Rigor. Eu não sou eu que edito, né? Quem trabalha mais diretamente com a edição são meus irmãos, né? Adri e o Mark, né? Então, por exemplo, eu não vou saber dizer o melhor para se usar e tal. Mas falando da situação, né? Se eu fosse falar tudo que já aconteceu, assim, ia ter muita coisa, né? Mas já houve casos, sim, né? Não vou me lembrar qual tema foi e tal, mas já houve caso de que a gente achou que tinha gravado, né? Que tinha ido tudo. E aí, quando eles foram ver, não tinha gravado, né? Aí, assim, teve situação que a gente estava discutindo algum tema, assim, né, muito do momento, né? E aí eu acho que quando você está discutindo algum tema, né, por exemplo, algum filme que, né, quer pegar aquela crista da onda, né, aquela discussão, e aí eu lembro que aí a gente não regravou, porque, assim, não ia fazer muito sentido, né?
que a gente no podcast, além de falar de filme, né, às vezes a gente fala dessas coisas, né, polêmicas, discussões que estão rolando na internet, né, envolvendo cinema, nessas redes aí, né, Twitter, essas coisas. E aí pegava uma situação específica e o tempo já passou e a gente fala, não vamos gravar de novo não. Agora, quando é um tema assim, né, algo já, né, que não é por conta do momento, aí a gente acabava regravando, né? E aí eu acho que essa questão, né, como eu falei, não sou eu que cuido da edição, mas é uma situação que está sempre procurando, né, qual o melhor servidor para gravar, qual o melhor programa de edição. É algo que a Adri, por exemplo, que cuida diretamente disso, está sempre pensando, né, qual que é o melhor para utilizar. Mas de vez em quando tem algum problema como esse. E hoje em dia, né, a gente até falou aquele dia com você, né, Thiago, a gente tem gravado no Telegram, né, a Adri tem preferido usar o Telegram para gravar e até hoje não aconteceu de perder nenhum. Mas tempos atrás, de vez em quando acontecia. Bom, eu, no caso, nunca perdi um episódio do Sem Imagem, até porque só sou eu gravando, né? O monólogo, então é mais fácil de gravar e acaba não tendo esse problema, às vezes, de estar gravando com alguém. Mas acho que o único episódio que eu perdi é numa época que eu gravava um outro podcast anterior, até. Acho que até por isso também, quando eu comecei o Sem Imagem, eu já tinha um pouquinho mais de experiência, então eu acabava não cometendo os erros que eu cometi antes no outro podcast que eu tinha. Mas esse outro podcast que eu perdi foi uma tentativa. O podcast era um amigo meu. A gente tentou chamar um outro amigo pra gravar com a gente. E a gente gravou, e a gente perdeu o episódio. Só que ficou tão ruim que a gente meio que deixa pra lá. Mas eu já tive outros problemas também com o próprio Sem Imagem, assim, tipo, às vezes na edição, música entra fora de hora, às vezes o som, acho que principalmente os primeiros episódios, o som às vezes fica ruim, eu tentava ajeitar o som de alguma forma. Então, acho que são problemas que fazem parte, né, do nosso ofício de podcast. A gente vai aprendendo e com o tempo a gente acaba não cometendo mais esses deslizes, mas de perder episódio assim, eu só perdi um mesmo, mas eu acho que justamente porque só eu fazendo. O episódio em tela é um episódio que a Kátia sugeriu, né, pra gente falar sobre os filmes do Coppola dirigidos nos anos 80. Eu queria saber de vocês qual é a relação de vocês com o Francis Ford Coppola, né, com o pessoal da Nova Hollywood e, né, se vocês viram Megalópolis, né, essas coisas. A minha relação com o Coppola, eu não... Acho que, no fim das contas, a gente, mesmo quem começa a assistir filme ou quem tá fora desse mundo do cinéfilo, a gente sempre ouve falar do Poderoso Chefão, né? É difícil não pensar no Poderoso Chefão e isso tá associado a Coppola, mas também tem um Apocalipse Now e ele acaba sendo sempre relacionado com esses filmes, né? Apesar que ele tem outros filmes muito bons também. Acho que a minha relação com ele sempre foi de como no início, até quando eu comecei a estudar cinema de fato, eu queria meio que me afastar, tipo, das coisas que são mais batidas, né? Porque Poderoso Chefão, tu clica, procura, tem 1000 vídeos no YouTube, tem várias coisas falando. Então eu meio que deixava pra depois. Então acho que até o Coppola eu meio que fui deixando meio de lado em algum momento, assim, os filmes dele um pouco de lado, pra justamente ter até mais bagagem, até pra quando eu fosse, de fato, assistir ele. Eu acho que ele fica pensando na nova Hollywood, né, pensando no contexto dele, eu acho que até talvez ele se confunda um pouco com o Scorsese, por exemplo, assim, a figura dos dois se confunda, alguns filmes, às vezes algumas pessoas mais leigas assim, podem até achar que Poderoso Chefão seja do Scorsese ou vice-versa, algum filme do Scorsese seja do Coppola, são nomes que se confundem, assim, mas então minha relação com ele é um pouco disso. Eu acho que tem muitas pessoas que têm uma relação muito de fã dele, né, e eu acho que ele é um diretor que permite, eu acho que isso, né, pelos grandes filmes e até pela carreira dele ser bastante longínqua e ele meio que ter se reinventado e ter vários filmes diferentes, né, os filmes que a gente fala hoje em relação ao Poderoso Chefão, por exemplo, e o Apocalipse Now são totalmente diferentes, né, e eu acho que pensando até, hoje em dia, até muito louvável, até no cenário atual do cinema e os filmes que estão sendo produzidos e tudo, um diretor como ele ainda está produzindo, né, ainda está conseguindo lançar um filme que foi bastante polêmico na época que saiu o Megalópolis, eu gostei bastante,
Mas eu acho que é muito louvável, é muito bacana a gente ver um diretor ainda nativa, né? Uma pessoa ainda nativa, uma pessoa mais velha ainda nativa, né? Tanto ele quanto o Scorsese também continua produzindo. O Clint também lançou o filme, acho que ano passado, ano retrasado. Então, essas figuras que eu acho que até pensando no cinema, na música também, pegam bandas que tem essa história mais longínqua, assim, a gente consegue ver como eles foram lidando com a mudança dos tempos, como eles foram lidando com a própria carreira em si, né? Porque, querendo ou não, as pessoas dentro de uma carreira assim acabam tendo um auge, tem uma queda, e aí como eles lidam com a própria carreira deles é interessante. E ter esses diretores que têm uma carreira mais longínqua é bacana a gente poder visualizar esses aspectos, vários aspectos que a gente pode pensar. Mas, então, eu acho que para todo mundo que estuda cinema, né, eu particularmente acaba tendo essa reverência com Coppola, mas para além disso, para além de ter essa reverência de reconhecimento desses grandes filmes e dessa carreira dele, eu acho que ainda falta assistir alguns filmes para eu talvez considerar ele no meu panteão de diretores favoritos, né? Eu assisti os Três Poderosos Chefões, eu assisti o Apocalipse Now e assisti outros filmes, mas ele, digamos que top 5 no meu coração de diretores americanos, ele não está assim. Mas não é porque falta eu assistir todos os outros filmes, né? E, enfim, talvez tenha outros cinemas que me agradem mais, mas eu acho que é esse o comentário que eu posso fazer em relação ao Coppola. Bom, eu, né, também vou retomar algumas coisas quando a gente gravou, fez a primeira tentativa, né? Eu gosto bastante, né, dos filmes do Francis Ford Coppola, né? Eu, assim, né, como gosto da chamada Nova Hollywood, né? E minha aproximação também foi, né, principalmente por conta do Poderoso Chefão e do Apocalipse Now, né? Eu lembro que eu era ali novo, né, tinha acabado de entrar ali na adolescência, e lá em casa, né, todo mundo gostava de cinema. Meu pai era um grande fã do Poderoso Chefão. E aí, né, desde cedo, assim que eu comecei a gostar de cinema, né, comecei a ter interesses nesses grandes clássicos, né? E aí, tanto Poderoso Chefão quanto Apocalipse Now eram filmes assim, que eu, né, sempre quis conferir. Eu não me lembro exatamente qual que eu vi primeiro, né? Mas do Coppola, mas com certeza ou foi o primeiro Poderoso Chefão ou foi o Apocalipse Now. E realmente são filmes, né, que até hoje estão entre meus preferidos, né? Já vi vários outros Coppola, né? Vi outros que já são considerados clássicos e tal, tipo, né, A Conversação, eu vi, né, vi vários também desses dos anos 80 e tal, né? Até nos anos 90 ele faz o Drácula de Bram Stoker, também eu devo ter visto mais ou menos aí na mesma época que eu vi o Poderoso Chefão e tal, então também foi um dos primeiros que eu vi, né? Então, assim, tem vários filmes que eu gosto, né, e que estão entre os preferidos, né, especialmente Poderoso Chefão e Apocalipse Now mesmo. Mas, assim, ele também não está entre os meus top 5 diretores e tal, ele provavelmente não está. Geralmente, faz tempo que eu não faço isso de lista e tal, mas geralmente quando eu pensava em lista de diretores, né, ele fez esses clássicos aí que eu curto bastante, mas geralmente eu não colocava ali entre os primeiros, né? Tem outros filmes que ele vai fazer depois, né, que eu gostei, achei bons, né, mas não coloco assim, né, como excelentes, como grandes filmes. E teve uma fase ali, né, alguns meio irregulares que ele vai fazer. Então, assim, eu acabo sempre colocando outros, como o próprio Scorsese e tal, que eu paro para contar, e tem mais filmes assim que eu acho, né, que são imprescindíveis. Mas é um diretor que eu gosto, que eu respeito bastante. Como eu falei, tem esses filmes que eu gosto bastante também. Ainda não assisti o Megalópolis, né? Quero ver, né, assim que possível, né? E de fato eu acho que, concordando com o que o Caio falou, né, tem que respeitar bastante, né, um diretor com essa idade, né, com esse tempo de carreira, e que está aí produzindo filmes, né, lutando para fazer inclusive os filmes do jeito que ele quer, né? Teve de fato muita polêmica, muita coisa aí envolvendo o Megalópolis, né? Ele sempre teve, né,
teve fase dele, né, de projetos grandiosos, né, muito custosos, né, e outra fase que é um pouco, né, a gente acaba passando por isso, né, já que vamos falar aí do Outsiders, por exemplo, e tal. Teve fase que ele, né, fez filmes aí de menos grandiosos, né. Então ele passeou muito bem, né, por diversos tipos de filme, né, e agora, já há um bom tempo, ele decidiu que ia fazer os projetos que ele quer, né? E aí o Megalopolis rolou toda essa questão, inclusive, né, o fato de não ter rendido tanto, né? Eu vi até recentemente que ele já tem um novo projeto aí e está tendo muita dificuldade para encontrar quem financie o projeto, né? Mas, enfim, né, um diretor que, de fato, que eu acho que tem que ter muito respeito, né? E aí, né, como o Caio falou, né, assim como o próprio Martin Scorsese, né, o próprio Clint Eastwood, são grandes diretores aí, né, já passaram dos 80, 90 anos e estão aí produzindo coisas relevantes, né, fazendo filmes muito mais interessantes, muito melhor dirigidos do que muito diretor novo, né. É até interessante que a Adri, né, minha irmã do Cultura Pop a Rigor, gravou um vídeo recentemente para o Cultura Pop a Rigor falando exatamente disso, sobre os diretores, né, mais idosos, né, que o pessoal fica querendo aposentar, né. Sai o filme do Clint Eastwood, já falam que é o último filme dele, sendo que ele já está trabalhando em outro filme. Aí o do Martin Scorsese, aí também, é o último filme do Martin Scorsese. Então, assim, parece que estão, né, querendo aposentar ou matar esses diretores. E, na verdade, nenhum deles afirmou que era o último filme. Então, às vezes, está faltando, acho que por parte, né, de algumas pessoas que estão aí na cine, aí no mundo do cinema, falta, às vezes, eu acho, respeito por esses diretores, por a obra deles, né? Algumas críticas também, né? Às vezes, criticar alguns filmes, né, que eles fizeram, né, mas com olhar para algumas coisas mais recentes, enfim, né, tem vários pontos nisso aí que não necessariamente vai dar para falar aqui. E aí, sobre a Nova Hollywood, assim, eu gosto bastante, né, eu tenho cada vez mais procurado ver aí filmes dessa fase, né, e aí, de fato, eu acho que o Coppola é um diretor fundamental da Nova Hollywood, né. Acho que talvez os meus preferidos da Nova Hollywood, né, e pelo menos assim, eu acho que entra nessa classificação, né, se eu estiver falando besteira, é só dizer, mas eu acho que é mais o Scorsese e o Brian De Palma, que sempre foram assim os que eu gosto muito assim da filmografia como um todo. Mas eu, como eu disse, respeito bastante o Coppola, gosto bastante desses clássicos dele. É isso. Meu primeiro contato com o Coppola deve ter sido ou Poderoso Chefão, ou Apocalipse Now, ou Drácula, né? E eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer exercício, na época eu fazia bicicleta ergométrica enquanto assistia o filme, né? Então eu assisti as obras completas do Kieslowski, pelo menos todos os filmes que meu pai tinha do Você tá brincando, Thiago, Kieslowski. tu assistia filme fazendo bicicleta. Aí eu passei um tempo fazendo esteira, né? Mais recentemente eu fazia Ficava esteira. 2 horas na bicicleta, vendo filme na Não, bicicleta? 2 horas não, né? Fazia 1 hora, mais ou menos, 1h30, né? Corte do diretor do Apocalipse Now fazendo bicicleta. Não tinha lançado ainda a versão do diretor do Apocalipse Now. Né? Daí eu tô falando dos anos 90, né? Eu tinha visto isso, era o Kieslowski, era o Herzog e vi o Coppola. Né? Eu acho que eu devo ter visto Drácula, porque na época eu jogava RPG, né? Aquele Vampiro à Máscara, então devo ter visto o Drácula do Bram Stoker, Apocalipse Now também e o Poderoso Chefão, né? E vi algumas outras coisas dele, né? Pegue Sue, Seu Passado à Espera, né? E aí em 2019 eu fiz um curso com o Marcelo Miller, né? Que era a história do cinema em 4 tempos, né? E aí ele falava de vanguardas, né? E a gente até fez um episódio, né, baseado nesse curso que ele fez, né? E a gente fala sobre
expressionismo alemão, neorrealismo italiano, novelle vague e nova Hollywood, né? E aí, nessa época que eu estava fazendo esse curso, eu fui ver o Demência 13, né? Que é aquele filme que ele fez, né? É considerado como se fosse o primeiro filme que ele tinha feito, né? E foi pro Roger Corman, né? E depois, mas eu confesso também que eu nunca me liguei muito no Coppola, assim, depois disso, né? Eu lembro que, assim, eu só lembro do Coppola quando aparece alguma coisa do Nicolas Cage, e aí eu falo assim, aí, ó, o verdadeiro artista da família. Eu não sabia que o Nicolas Cage era primo do Coppola. Eu descobri na gravação que deu errado. Eu não sabia. Sobrinho. Sobrinho. O Nicolas, eu acho que foi naquele Fast Time in Ridgemont High, o Nicolas Cage entra, né, aparece no filme, é o primeiro papel do Nicolas Cage, e aí ele se apresenta como Nicolas Coppola, e aí as pessoas pegaram muito no pé dele, e aí ele resolveu mudar de nome e botar Nicolas Cage, né, em homenagem ao Luke Cage da Marvel, né? Genial. Né? Porque eu acho que o Nicolas Cage é mega fascinado com história e quadrinho. Se eu não muito me engano, o filho dele se chama Kal-El, sabe? Caramba. Ele quase fez Superman, né? Ele quase fez. É Kal-El o nome do filho dele. Ele já conta bastante sobre essa paixão por histórias em quadrinho. Que, inclusive, um dos problemas do romance, não lembro se chegou a casar, dele com a filha do Elvis Presley, né? Foi que ela quis obrigar ele a jogar coleção de revista em quadrinhos fora. Eu lembro de falar isso. E aí mais um motivo assim, tipo, de eu me lamentar porque a gente podia fazer um episódio sobre o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage fez tantos filmes que fatalmente um deve estar no ponto cego de alguém, né? Mesmo aqueles filmes ruins que ele costuma fazer só para pagar as contas. Eu falei dele recente no Coração Selvagem, né? Ele fez um David Lynch. Uhum. E é curioso, porque o David Lynch, ele tem uns atores e atrizes fetiches dele, né? Ele repete muito atores. Mas no caso do Nicolas Cage, e é engraçado que o Coração Selvagem, né, até Michael Stione, né, no livro, diz que é o filme mais histriônico do David Lynch, é o filme mais exagerado, né? Então, acho que foi uma escolha certa de ator ser o Nicolas Cage, né? Foi escolhida a dedo nesse caso. Se essa foi realmente a ideia do David Lynch, fazer um filme realmente exagerado. Roger Ebert, né, dizia que o Nicolas Cage tinha dois modos de atuar, né? Intenso e muito intenso. Mas voltando, falando sobre o Coppola, a gente, né, os dois filmes em específico que a Kátia pediu para a gente falar são filmes, né, pós-Apocalipse Now, né? Então a gente está lá no finzinho da nova Hollywood, que foi esse período em que os diretores tomaram de assalto, né, o Studio System, né, o sistema de estúdio, e começaram a produzir coisas inovadoras, né? Porque o cinema americano já estava muito engessado, né? E aí vários diretores começaram a trazer lá da França, né, algumas ideias, né, de inovação, né? E você vê assim o esgotamento do Código Reis, né? Que o Código Reis vai acabar mais ou menos lá em 68, né? E tem um documentário muito bom sobre esse período, que é o Easy Riders Raging Bulls, né? Eu tenho um livro também, né? Tem um livro, Easy Riders Raging Bulls, mas tem o documentário. Eu confesso, na época que eu falei que eu gostei mais do documentário do que do livro. Esse, né, aquele que foi traduzido pra cá como a geração sexo, drogas e rock and roll. Exato. Como a geração de sexo, drogas e rock and roll mudou o cinema. Salvou né? o cinema, acho que salvou o cinema, verdade. E pois bem, né, aí foi mais ou menos nessa época que surgem os blockbusters, né, com Tubarão, do Spielberg, né, e
o que o pessoal fala nesse documentário é que no final dos anos 70 os estúdios já estavam sabendo como é a fórmula para conseguir sucesso, né? É engraçado que tem uma entrevista nesse documentário em que uma das pessoas fala que o blockbuster é, na verdade, um filme B com orçamento, né? Porque se você pegar Tubarão, né, filme de monstro, ou você pega o Guerra nas Estrelas, poxa, quantidade de filme B, de ficção científica, né, que lembra o Guerra nas Estrelas que foi feito antes, né? Então eles brincam falando que blockbuster é filme B com orçamento. E então os estúdios já conhecendo a fórmula para ganhar dinheiro, eles já começam a apertar a corda no pescoço dos diretores, né? Eles soltaram, deixaram os diretores fazerem aquilo que eles queriam, aí os estúdios aprenderam a fórmula e falaram assim, não, agora a gente vai fazer coisa que ganha dinheiro, né? E aí dizem, né, que foi justamente umas tentativas mais autorais de diretores, né, como vocês mencionaram, né, o Michael Cimino, né, foi aquele Heaven's Gate, né, dizem que foi o filme final da nova Hollywood, né, esse filme do Coppola também, né, No Fundo do Coração também, né, serviu para mostrar que o período de liberdade dos diretores estava chegando ao fim. Que é isso mesmo, né, o Heaven's Gate, né, gastou muito, né, teve bastante prejuízo, né, o estúdio, né, por conta de não ter se pagado, não ter retornado esse lucro, e é apontado, né, muitos lugares que eu li apontam mesmo como considerado o fim dessa fase por conta disso. E aí, a partir daí, os produtores, né, o pessoal que bota o dinheiro, começa a querer controlar mais, né, e aí fica mais difícil para Coppola, né, esses diretores sempre foram muito autorais e tal, fica mais complicado, né? E aí eu vejo assim que até culminar com isso que acontece hoje em dia, né? Que é cada vez mais difícil filme de diretor, né? Pelo menos assim, em grandes estúdios, né? O chamado blockbuster. Basicamente a gente vê filme de produtor, né? Filme de diretor é principalmente com menos recurso, né? Basicamente, eu acho que vem tudo disso aí mesmo. Vocês têm mais alguma coisa para falar nesse período inicial? Ou a gente já pode ir para os filmes? Por mim, pode ir. Satisfeito, cara. Satisfeito. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. No mês de fevereiro, eu pedi aos ouvintes que mandassem sugestões de temas para o programa. Hoje, a Kátia escolheu 2 filmes dirigidos pelo Francis Ford Coppola nos anos 80, aos quais pelo menos um de nós ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers, então se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Tiago, qual foi o filme que a Kátia escolheu para mim? O Fundo do Coração, de 1981. O filme foi escrito por Armin Bernstein e Francis Ford Coppola, baseado na história de Armin Bernstein, com falas adicionais feitas por Luana Anders. Atuam no filme Frederick Forrest, Terry Garr, Raul Julia e Natasha Kinski. Hank e Franny moram em Las Vegas e decidem que seu casamento acabou. Durante o feriado da independência estadunidense, vagam por uma cidade onírica, se deparando com outras paixões tão ilusórias quanto o brilho dos neons das fachadas do lugar. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. O que você achou? Eu gostei, né? Gostei bastante, né? Do Fundo do Coração. Era um filme do Coppola que, né? De fato, estava no meu ponto cego ainda, né? A primeira vez que eu vi foi, de fato, para gravar esse podcast. Inclusive, eu não revi agora, né? Para a segunda vez que a gente está gravando, né? Não deu tempo e tal, mas vou comentar, né? Porque tá fresco da memória, né? Não faz tanto tempo assim, né? E eu achei interessante, né? Que mostra bem isso que a gente estava falando, né?
dessas diferentes fases do Coppola, né, de como ele também passeou, né, por diferentes gêneros, né. Então é um filme, um musical, né, um romance musical, e que a gente, né, parando para ver, é um roteiro bem simples, né, na verdade, né, um roteiro bastante simples, né, basicamente é isso que está na sinopse mesmo, né, temos um casal que estava com o relacionamento em crise, né, e o começo do filme eles estão lá, né, entram em mais uma briga, né, a gente vê que eles têm ali objetivos diferentes, né, que cada um quer, e se separam e vão, né, caminhando pela cidade. E aí, de fato, esse filme, né, tem esse roteiro simples, porque, na verdade, o grande foco do filme é exatamente essa questão imagética mesmo, né, essa questão da cidade que vai aparecer ali, né, através desses números musicais, né, que vai acontecer. E as paixões que tanto o personagem do Frederick, né, e a personagem da Terry Garr vão encontrar pelo caminho. Então é um filme que tem assim, né, o roteiro né, esse roteiro simples, até melodramático, né, podemos dizer, e que na verdade é o pontapé para essa construção, né, dos números que vão acontecendo conforme eles vão pela cidade. E aí a história vai se desenrolando a partir dessas imagens, que remete muito, né, a esse grande cinema, né, musical de Hollywood, né? Aí o Coppola trabalha muito, né, com a questão dos planos abertos, plano sequência, fazendo toda essa construção, né, com imagem e som, né? É um filme com bastante cor, né, especialmente vermelho, né, bastante luzes. Então achei um filme muito bonito de se ver, né, um filme que a gente pode dizer que é um filme bonito realmente, e é interessante como é sempre um tom ali de fábula, né, de sonhos, né, porque a gente vê que, eu lembro que a gente conversou sobre isso da outra vez, né, os próprios personagens aí que eles conhecem no caminho, né, são representações ali de sonhos, né, de paixões, assim, que eles, né, tanto que é a própria Natasha Kinski, né, que vai aparecer como um interesse romântico ali do personagem, do protagonista, né, do Frederick Forrest, e ela aparece ali belíssima, e você vê assim que só num sonho, né, ela se interessaria por ele, né? Então tem essa coisa ali e o personagem do Raul Julia, né, que vai aparecer como interesse para Terry Garr, que é ali aquela imagem, né, do amante latino, né, o músico e tal. Então o filme tem muito essa atmosfera, né, essa Las Vegas, né, colorida, musical, e muito essa atmosfera de sonhos que o filme vai passar, com uma fotografia, né, e bastante bonita. Então, isso, né, de impressões que eu tive do filme, eu gostei bastante. E você, Caio, você já tinha assistido esse filme? O que você achou dele na época e agora, nessa reassistida, nessa revisita, qual foi a sua opinião? O Thiago, ele tava no Poço Cego, na época eu não tinha assistido ele, e na época eu gostei bastante, até eu ia comentar que é difícil eu não gostar de um filme que tem a Natasha Kinski, né? Acho que eu sou perdidamente apaixonado por ela, desde que eu vi ela em Paris, Texas. Eu acho que. E esse filme tem essa curiosidade que tem tanto ela quanto o Harry Dean, né? Que são os protagonistas do Paris, Texas, e foi feito antes do Paris, Texas. Não, e, pois é, na época eu tinha gostado muito, e hoje eu também mantenho a minha opinião. Eu acho que hoje eu até consigo apreciar um pouco mais, e até acho que esse foi o lado bom também de ter passado um tempo do episódio, e primeiro episódio que a gente gravou e o de hoje, né? E que eu li um livro nesse salto de tempo, que foi o Cinefilia, de um francês, um historiador francês, Anthony Boé, que eu até gravei pro YouTube, né? Lendo o primeiro capítulo desse livro. E lá ele fala sobre a cinefilia, né? Sobre essa ideia de cinefilia, como isso surgiu na França, com as revistas de crítica como isso. Eles começaram estudando sobre filmes, né? Criticando os filmes. E a partir do momento que eles estavam criticando, eles começaram também a pensar nos próprios filmes, a fazer os próprios filmes, né? Geração do Godard, do Truffaut. E, querendo ou não, né? Eu acho que após isso, antes disso,
fazer cinema era um negócio muito de... Era um trabalho, tipo, no sentido de que os diretores não tinham muita referência no cinema pra produzir. Né? E a partir dos anos 60, e querendo ou não a geração do Coppola e a nova Hollywood, são esses diretores que já tem toda uma história do cinema pra fazer referência. Aí daí surge o maneirismo e tudo mais. E eu acho que esse filme, ele vai muito de encontro a isso, né? Muito de encontro a essa relação do Coppola com o cinema, né? Com o musical, com... especialmente filmes musicais, né? O filme todo é permeado por música. E acho que, justamente como o Shinoku falou, é uma trama bem simples. Os personagens são bem eles não têm muita tridimensionalidade, eles são muito profundos, assim. O conflito deles é bem simples. Mas a partir da maneira que é contada a história, né? A partir da forma, a partir dessa reverência a clichês de musical, clichês do cinema. O filme é todo feito em estúdio, né? No final do filme tem essa menção que ele foi todo filmado dentro de um estúdio, né? As cenas externas. Então, a gente tem essa artificialidade o filme inteiro. Ele é atravessado por essa artificialidade, né? Da rua, a gente vê claramente que o horizonte é um fundo pintado. E toda essa artificialidade faz parte não só desse aspecto mais estético, assim, da gente ser muito bonito de ver, ter construções bonitas. Eu acho que faz referência também a essa relação dos dois, em relação até com as próprias aspirações de cada um, as próprias fantasias de cada um em relação a essa briga dos dois, é encontrar esse par, entre aspas, perfeito, que talvez seja compatível com esse sonho, com esse interesse, essa noção de sonho e fantasia meio que se confunde. Eu também como eu tô lendo bastante, estudando bastante sobre o David Lynch, e o David Lynch também trata muito sobre essa questão de sonho e essa ideia de dois mundos, né? Esse mundo real e esse mundo da fantasia, e como isso os dois meio que se confundem, se complementam de alguma forma. Então, eu também tô trazendo isso pra falar sobre esse filme. Também, como eu tava afetado sobre isso, eu tive essa leitura também sobre o filme, de como, a partir da forma, né, que o Coppola se propõe a fazer, né, fazer reverência a esse imaginário dos musicais antigos e do cinema antigo, né, que de alguma forma também criou uma certa fantasia para quem assistia e para o próprio imaginário dele, talvez. E ele consegue dar uma profundidade para essa trama que é bastante simples. Justamente porque a gente começa a visualizar essas fantasias e como isso afeta os personagens e como isso como ao final, né, eu acho que até falando do filme em si, a cena final, quando ela tá indo embora no avião, ele começa a cantar pra ela, é o único momento do filme que não tem uma construção mais artificial, mais fantástica, assim. Porque quando tem os números musicais, tanto da Natasha Kinski quanto do Raul Julia, são de musicais mesmo, a cena para, eles começam a dançar, e aí às vezes no filme tem muito essa construção de sobreposições, e uma imagem se pôr na outra, e várias construções visuais bem inventivas. Mas quando tem esse momento onde ela tá indo embora e ele canta pra ela: você é o meu... e uma Sancha e uma... Eu esqueci agora qual é a música, mas é uma melodia bem simples, assim. É ser uma construção mais artificial, assim, é só ele cantando, meio desafinado, meio desengonçado, mas é a partir dali que ele, digamos, reconquista a mulher dele, né? A partir de algo que foge dessa artificialidade, algo que foge desse fantástico, algo que foge desse imaginário, que tanto tava encantando os dois no decorrer do filme e tava meio que frustrando os dois, né? Porque tanto ela queria ir pra Bora Bora e ele queria talvez que ela gostasse do presente dele, que é a casa, né, que ele compra lá. Enfim, então eu acho que a partir dessa proposta formal que o Coppola faz, que faz reverência a essa cinefilia dele mesmo, né, a partir disso dá uma profundidade para essa trama mais simples. Essa é a leitura também que eu faço hoje. Eu consigo fazer essa leitura hoje, acho que na época eu tive essa impressão, mas hoje eu acho que eu consigo descrever melhor a expressão que me deu da primeira vez e deu agora. Eu vi, esse foi um dos filmes que eu vi lá em 98, né? Na esteira ou pedalando? Pedalando. Porque assim, eu tava com 102 quilos na época, assim, tipo, e eu passei no segundo semestre da faculdade, aí eu resolvi tirar o primeiro semestre para emagrecer. E aí emagreci 26 quilos, né? Fazendo bicicleta, né? E vendo filme. E assim,
E eu achei legal, assim, achei interessante. Não lembro. Eu lembro de ter assistido, mas eu não me lembrava de muito mais disso, assim. Aí ao longo dos anos, né, você vai sabendo que foi esse filme, né, que foi o grande flop da vida do Coppola, né, porque o Coppola, ele fez o Apocalipse Now, e aí ele queria fazer uma coisa mais simples, né? Uma coisa para se desestressar do, né, dos eventos lá do apocalipse de um cineasta, né? Que é o nome do documentário que a esposa dele fez, não é isso? Sim. E aí ele resolve fazer, né? E ele tinha um sonho, né? Porque ele, em 69, ele abre uma produtora, que é a Zoetrope, né? Zoetrope é um evento, invento, né, ligado ao pré-cinema, né, que Zoe é vida e trope é giro, né, seria uma roda que você botava um tubo e tinha uns desenhos, aí ficava girando e aí você via o desenho se movendo, né? E aí, depois do Apocalipse Now, ele consegue fazer o estúdio. Ele faz o estúdio, né? Tanto que ele aparece no final do filme, como vocês falaram, né, filmado integralmente nos estúdios da Zoetrope, que foi um estúdio que ele fez, né? E aí ele resolve começar a fazer um filme mais simples, que é esse, que é o One from the Heart, né, que é o No Fundo do Coração. Mas de repente o orçamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele vai se endividando pessoalmente. Ele queria fazer esse filme também como uma forma de fazer propaganda do estúdio dele para que outras pessoas passassem a fazer filmes nesse estúdio, e dá tudo muito errado, e aí ele passou anos, né, tendo que pagar as dívidas que ele fez, né, com esse filme. E aí eu assistindo agora, no começo do filme, né, a gente vê que esse casal briga muito, como o Caio falou, né, que eles estão no aniversário, no aniversário de 5 anos do relacionamento deles, né, 5 anos antes eles se conheceram num feriado da Independência, e aí eles estão juntos, né, há 5 anos, e aí eles começam a conversar, aí ela entrega para ele uma passagem para eles irem para Bora Bora, ele entrega para ela a nota a escritura da casa, como vocês já falaram, né? Mas aí eles começam a discutir, você começa a perceber que eles estão sempre batendo boca, né? E aí ela já fala, ela na verdade viu que ele estava dando em cima, né, da loura alta, né? E que ele tinha dormido com essa loura alta. E aí ela fala que ela também no ano novo, ela ficou com o melhor amigo dele, que é o Moe, que é o Harry Dean Stanton, e aí você já vai começando a ver que esse pessoal não é muito fiel, né? E aí ele fica super ele fica ofendidíssimo, né? Porque ela traiu ele, aí vai brigar com o Moe, falando que, pô, mas você fez isso? Aí o Moe fala assim, pô, mas você também traiu, você também pegou a mulher que eu tava afim, né? Eu fui buscar uma pizza e quando eu chego, vocês estavam na cama. Ah, Moe, isso foi há 3 anos atrás. Aí você faz as contas, peraí, eles estão juntos, ele e a Franny estão juntos há 5 anos. Se isso foi há 3 anos, ou seja, ele já tava com a Franny quando ele pegou a mulher que o Moe queria pegar. E aí eu lembrei de um texto, que ficou famoso no começo da internet. Eu cheguei tive acesso a esse texto, né, que é um pedaço do curso de Direito de Família do Washington de Barros Monteiro, que ele fala o seguinte: entretanto, do ponto de vista puramente psicológico, torna-se sem dúvida mais grave o adultério da mulher. Quase sempre, a infidelidade no homem é fruto de um capricho passageiro ou de um desejo momentâneo.
seu deslize não afeta de modo algum o amor pela mulher. O adultério desta, ao revés, vem demonstrar que se acham definitivamente rotos os laços afetivos que aprendiam ao marido e irremediavelmente comprometida a estabilidade do lar. Para o homem, escreve Somerset Maugham, a ligação passageira não tem significação sentimental, ao passo que para a mulher tem. Além disso, os filhos adulterinos que a mulher vem a ter ficarão necessariamente a cargo do marido, o que agrava a imoralidade, enquanto os filhos do marido com a amante jamais estarão sob os cuidados da esposa. Por outras palavras, o adultério da mulher transfere para o marido o encargo de alimentar prole alheia, ao passo que não terá essa consequência o adultério do marido. Por isso, a própria sociedade encara de modo mais severo o adultério da primeira. O que vocês acharam? Tem muita gente que defende isso até hoje. Eu já ouvi gente falando defender isso até hoje. Aí também é comum se ouvir até hoje. Inclusive, vai para coisas muito drásticas, né? Dependendo de onde for. No Brasil, era comum, por exemplo, casos de violência, né? O marido descobrir a traição da mulher, ferir ou matar a mulher e ser inocentado, que dizia que era lavação de honra, né? Legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Então, a gente pode até pensar no cinema. Vamos pensar no cinema. Ganga Bruta? Se eu salvo engano, é o Ganga Bruta. O do Humberto Mauro. Dos primeiros filmes sonoros brasileiros, né? Década de 30. Eu acho que é o Ganga Bruta, porque tem outro filme dele também que... O personagem, no início do filme, ele mata a mulher porque ela traiu eles. E ele é inocentado, ou seja, ele podia ter matado ela porque ela tinha traído ele. E aí o filme abre com essa cena, né? Dele matando ela e ele meio que sai livre, vai pro interior lá e aí ele é o nosso protagonista, né? Ele é o nosso herói. Então, é pra se ver como a sensibilidade de algumas épocas, como influencia certos discursos e como também se relaciona também com a própria arte, assim, no caso, né? Porque a gente pensa, por exemplo, o noir, né, que a gente comentou, e uma das principais temáticas do noir são as femme fatales. E aí a gente pensa o porquê de filmes, por exemplo, slasher ou o giallo, porque as vítimas são sempre mulheres, né? O slasher também tem essa coisa do quem transa morre, mas isso tem a ver com um certo puritanismo, uma certa moral cristã. Então, é curioso como isso meio que se retroalimenta, né? Quem veio primeiro? Foi o discurso ou foi a arte falando sobre isso? Então, mas é realmente curioso esse trecho aí. Pois bem, continuando na produção, teve um investidor canadense chamado Jack Singer que acabou emprestando dinheiro para o Coppola, né? Ele emprestou 8 milhões, né? No começo, a MGM havia oferecido 2 milhões, né? E aí ela começou a levantar financiamento por pré-vendas estrangeiras, né? Um empréstimo do Chase Manhattan. O filme, que seria uma comédia romântica, né? Ele queria uma produção, saltou para 23 milhões, né? Pagando miniatura, os fundos luxuosos, né? E aí, em 81, a Paramount acaba assumindo a distribuidora, né? E você vê para onde parou o dinheiro, né? Porque ele reconstruiu um pedaço de Las Vegas, ele fez uma réplica do aeroporto de Las Vegas, né? Ele com direito até um pedaço de um avião, né? Ele pegou um avião que tava com defeito e botou, né? E algumas coisas você pode até ver que influenciaram muito o cinema em diante. Eu não sei se foi o Caio ou se foi o Drek que mencionou, né, que tem um determinado número musical, né, que é aquele Little Boy Blue, em que a Natasha Kinski aparece gigantesca conversando com o personagem do Hank, né, que lembra muito o Blade Runner 2049, né? E é verdade, eu fui rever, falei assim, caramba, é mesmo. Aí eu tava tentando escutar algumas coisas, né? Porque eu acabei passando aquele episódio para tentar transcrever. E aí eu lembro
que na transcrição mostra que alguém tinha falado isso. Acho que foi o Caio que falou. Né? Eu acho que foi o Caio também. E também tem uma outra cena que eu menciono, que eu gostei muito, que é aquela, numa cena em que o casal separa, ele vai pra casa do Mo e ela vai pra casa da Meg, e aí na casa, e aí você consegue ver, né, assim, por meio de iluminação, você vê que os dois cenários estão no mesmo lugar, né, assim, a casa da Meg com a casa do Mo, né, tem uma parede que é translúcida, né? Que aí quando apaga uma luz na casa do Mo, você vê a casa da Meg. Eu achei. Eu lembro de ter mencionado isso na primeira gravação. Essa sequência é muito bacana, porque ele não faz uma montagem muito de. Tipo, essa cena, por exemplo. Ele não faz ele na casa do Mo e aí corta e vai pra ele pra casa da Meg. É como se estivesse no mesmo espaço, né? E aí o que remete a essa artificialidade, essa teatralidade, né? De tipo, ser um teatro, assim, estão dividindo o mesmo cenário, o mesmo espaço ali, só muda o foco de luz pra uma cena e pra outra, assim. Eu acho muito interessante como ele faz, e parece ser no mesmo plano, assim, que ele vai. E eu acho que vai dessa proposta dele de ser meio teatral mesmo. E eu acho que sobre o elenco, né, o Frederick Forrest, ele fez o Apocalipse Now, ele fez o Conversação, ou seja, ele trabalhou bastante com Coppola, né, e a Terry Garr, eu conheci ela por meio do Jovem Frankenstein, né, e o Raul Júlia, poxa, eu vi Família Addams no cinema, né, então eu desde sempre, assim, tipo, acompanhava o Raul Júlia, né, que faleceu muito jovem, né? E Natasha Kinski minha introdução a ela foi aquela continuação do Asas do Desejo, né? E o Harry Dean Stanton, que por acaso ele também trabalha muito com David Lynch, né? Ele trabalhou muito com David Lynch, ou não? Eu lembro que eu acho que o Twin Peaks. Ele fez o Twin Peaks, o Fire Walk With Me, fez o Straight Story, né? Uhum. E ele fez também uma série de TV, Hotel, eu acho que é isso. Eu acho que é ele que tá no filme também. E eu acho que. Não, no Coração Selvagem ele não trabalha? Ah, não, Coração Selvagem também. Coração Selvagem também. Isso, ele tá em Coração Selvagem. Ele é o detetive. Ele tem o Coração Selvagem. E na época ele tava namorando a Rebecca De Mornay, né? E ela trabalha no filme, né? Ela faz uma ponta, assim, tipo, ela tem o seu jantar roubado pelo Raul Júlia, né? Lembra dessa cena? Uhum. Que eles estão ele se apresenta para ela como se fosse um músico, um cantor, né? O Ray se apresenta para Franny, dizendo: não, eu sou cantor, sou pianista e tal. E aí, quando ela vai encontrar com ele, depois de muitas reviravoltas, ela acaba, por sorte, encontrando com ele. E aí descobre que ele é um garçom, né? E aí ele fica tão empolgado porque ela tá lá querendo falar com ele, que ele tava lá com os pratos e começa a servir para ela o prato que ele ia levar para outra mesa, né? E a outra mesa era da Rebecca De Mornay. Vocês estão satisfeitos? Teria alguma coisa que a gente poderia conversar que eu não conversei? Teria alguma coisa que vocês gostariam de falar? O que a gente tinha comentado também, né, é que esse filme tem toda essa questão que você falou, né, da produção, né, da recriação de Las Vegas e tudo. E foi um filme também que, nessa busca, né, do Coppola de novas técnicas, né, foi um filme que contribuiu também para esse desenvolvimento das técnicas de filmagem e tal para videoclipes, né? Esse filme é considerado também um marco nesse sentido, que o trabalho que ele buscou com pré-visualização e tal acabou contribuindo para o desenvolvimento dessa linguagem também de videoclipes, né? O filme está aí na década de 80, né? Começo da década de 80, então pré-MTV, né? Essa coisa toda, e aí o filme acabou desenvolvendo essas técnicas também. E aí o trabalho do Coppola e do próprio diretor de fotografia também, né, que é o Vittorio Storaro, né, e
E também chamar a atenção a própria trilha sonora, né? Que também tem o Tom Waits, né? Que a gente viu também em outras colaborações com o Coppola, né? Incluindo no próprio Drácula de Bram Stoker, né? Que aí como ator ele faz o Hensfield lá no Bram Stoker. E aí esse filme ele tá na trilha sonora, tem o álbum, né? Que foi lançado do filme, que é basicamente ele que puxa a trilha. Basicamente isso. É interessante que é um musical, só que assim, tirando aquela cena do Little Boy Blue, em que a Natasha Kinski canta, né? Os personagens não cantam, né? Um musical que os personagens principais não cantam, né? A música é a música de fundo. É o Tom Waits com a... É Crystal Gable. Acho que é. O único momento que eles cantam é o protagonista quando ela tá indo no avião. Mas ele canta, não, aquela coisa, ele canta de uma maneira natural, assim, ele canta sem o fundo musical, a cena não para, as pessoas já estão passando e é o único momento mais natural do filme, assim, né? E no decorrer do filme a música vai entrando até pra meio que pontuar o que os personagens estão sentindo, né? E aí quando ele tá atrás dela, né, aí a música que canta a letra mais ou menos assim, ela tem muitos planos, mas não é com você, lide com isso como um homem, deixa ela aí, algo nesse sentido. Sim. Então, a música ela serve meio que pra pontuar o sentimento dos personagens, ou pra descrever até o que os personagens estão sentindo, ou pra descrever a situação também. Vamos pro próximo filme? Sim. Vamos lá. Caio, qual foi o filme que a Kátia escolheu pra mim? Vidas Sem Rumo, de 1983. O filme foi escrito por Cath Rowell, baseado no romance de S.E. Hinton. Estrelam no filme C. Thomas Howell, Matt Dillon e Ralph Macchio. Sinopse. Uma cidadezinha se vê dividida entre duas gangues. Quando os membros de uma fraternidade esfaqueiam um dos inimigos, a disputa territorial, um tanto pueril, se transforma numa intensa guerra urbana. Essa sinopse vem igualmente do site Papo de Cinema. Quando a gente foi gravar, foi a primeira vez que eu tinha visto esse filme. Eu tinha visto uma outra adaptação de algum livro da S.E. Hinton, mas dirigido pelo Coppola, que é o Rumblefish, né, que é o Selvagem da Motocicleta. Né, e vendo esse filme, eu fiquei muito impressionado, né, com a quantidade de gente que assim, estava no começo da carreira, que mais adiante foi despontar assim, para muito sucesso. Assim, você vai ter o Tom Cruise no último papel coadjuvante que ele fez até Magnolia, ou seja, até 1999, ele só foi fazer papel principal. Né? Esse foi o último papel coadjuvante que ele faz. Você vai ter o Emílio Esteves, né, que depois foi fazer... Né, irmão do Charlie Sheen, filho do Martin Sheen. Né, você vai ter o Patrick Swayze, né, você vai ter o Matt Dillon, vai ter o Karate Kid, o Ralph Macchio, o C. Thomas Howell, que é o Soul Man, né? Desculpa. O Rob Lowe, né, que era galã também. Rob Lowe, sim, né, que depois foi fazer... Ele fez o Quanto Mais Idiota Melhor, fez o Austin Powers, fez Contato, né? Os filmes que ele fez como protagonista, na verdade, eu não lembro de nenhum, porque eu acho que eu não sou fã de nenhum. Eu acho que é um Tom Cruise que deu menos certo. Pois é. E uma coisa que eu descobri estudando agora para esse filme, né, estudando nessa última revisita, é que da gangue dos Greasers, o mais velho é o Patrick Swayze, né? Que na época ele estava com 27 anos. Você sabe quem é o segundo pessoa mais velha desse grupo? Não. Tom Cruise. Ralph Macchio. Tinha 22 anos na época. O Ralph Macchio, ele realmente era bem velho nessa época, só que, tipo, velho, né? Mas, tipo, ele fazia muito papel de garoto, assim, mas ele era bem mais velho do que os papéis que ele fazia. Ele é mais velho que o Tom Cruise, mais velho que o Emílio Esteves, mais velho que o C. Thomas Howell. Eu lembro disso. Mais velho que a Diane Lane. Mas é que ele
É que ele sempre teve cara de criança, né? Ele tem essa cara de criança. Até hoje ele parece ser bem mais novo do que ele aparece. Sim. A outra, né? A Diane Lane também, né? Tá nesse filme. Sim. Tá. A filha do Coppola também, eu lembro de a gente ter comentado sobre isso. Que ela aparece rapidinho pedindo dinheiro. Não. A Diane Lane que tava também no Selvagem da Motocicleta, Sim. ela também tava. E ela fez um filme que eu adoro, que é o Ruas de Fogo. Né? Eu também gosto. Eu gosto muito. Né? Mas eu gostaria de saber de vocês, né? Quando foi a primeira vez que vocês assistiram esse filme? O que vocês acharam dele na época e agora nessa revisita? Bom, na época eu já tinha assistido ele antes, né? E aí foi uma revisão na época. E eu tinha gostado bastante porque me remeteu muito ao... Duas coisas que eu tinha gostado na época bastante. Primeiro que tinha me remetido muito ao Juventude Transviada, né? O Rebel for a Cause do James Dean. Acho que o diretor Nicholas Ray, eu acho. Não tenho certeza. Mas é um filme do James Dean. Tem um pouco essa temática, anos 50, mas no caso é um filme que reflete com essa questão do rock e essa questão dos jovens e também é até parecido assim o tom da narrativa, né? A virada na narrativa, né? Que lá também rola uma situação de morre um personagem, aí os personagens começam a lidar com isso, assim como nesse. Então a gente tinha me remetido muito a esse filme do James Dean, que eu gosto bastante. E o segundo aspecto que me chamou a atenção essa primeira revisão, digamos assim, foi também o uso da Panavision, né? Que a maneira que o Coppola filma, né? Esse filme, que esse quadro bem amplo, assim. E ele usa. E como ele utiliza isso, né? Para além de momentos da história, né? Por exemplo, na cena onde acontece a morte da rapaz da outra gangue, a perseguição de carro, a gente vê o carro vindo de longe, né? Então ele utiliza bem esse quadro mais amplo, né? Até em comparação com o Fundo do Coração, né? Que é uma razão de aspecto mais quadradona, assim, que já de novo remete a esse cinema mais antigo, né? Nesse caso, no caso do Outsiders, né? Vida assim, como o Coppola utiliza esse quadro mais amplo, né? E como ele utiliza isso, né? Tipo, nesse caso, as perseguições, ele faz algumas construções mais estéticas, assim, mais indo no fim de tarde, né? Quando ele tá retornando lá do exílio dele, né? O personagem do Pony Boy. E eu acho que foi esses dois aspectos que me chamaram a atenção, a maneira que ele utiliza essa Panavision e talvez essa referência também a esses clássicos assim do tipo Juventude Transviada. Mas hoje, de novo, eu acho que também até pelo o David Lynch também tem muita... Eu tô muito focado no David Lynch, então eu sempre vou citar ele aqui. O David Lynch também tem essa reverência aos anos 50, né? Essa questão do rock and roll, né? Essa própria estética da jaqueta, do topete. Inclusive no Twin Peaks, na terceira temporada do Twin Peaks, um dos personagens lá se veste que nem um personagem do Marlon Brando, que tem um pouco essa estética do rock and roll também, moto, jaqueta de couro, o topete, a música, né? Tem várias... O David Lynch faz muita referência ao rock, esse rock mais clássico assim, dos anos 50. E essa vida do subúrbio, né? Lembrando agora do Veludo Azul, que tem um pouco essa questão dessa vida no subúrbio e tem um pouco essa questão do rock também. Lá eles cantam uma música do Roy Orbison. Então, David Lynch também tem essa reverência aos anos 50, né? Essa questão do rock. E eu acho que esse filme ele tem aborda um pouco isso. E é curioso que na época que a gente gravou esse episódio na primeira vez, eu não tinha assistido O Vento Levou. E a gente gravou um episódio falando sobre O Vento Levou também, né? Uhum. E acho que foi depois até, não foi depois? Foi depois. Foi depois, né? Então até agora eu já posso... Já consigo falar sobre O Vento Levou também, então esse é outro aspecto que mudou nesse salto de tempo que eu fiquei sem falar sobre o filme. Então eu acho que, além dessas questões formais, né, da câmera e mais temáticas também, as referências de filmes dos anos 50, acho que hoje o que me lembrou remeteu mais pensei mais sobre esse viés de como esses diretores reverenciam os anos 50, né? O David Lynch também, eu acho que da mesma época, assim, mais ou menos, de idade, não sei. Mas os diretores também estão sempre, às vezes, olhando pra trás, né? Talvez até pensando na infância deles, né? Esse filme também tem um pouco de... remeter um pouco à infância do Coppola, talvez. Então, eu acho engraçado como determinadas épocas os diretores fazem referências a momentos passados e acabam fazendo referências a filmes também, né? Diretores que trazem um pouco essa estética dos anos 80.
Acho que hoje em dia talvez esteja se buscando essa estética dos anos 90, né? Acho que seria esse o intervalo de tempo natural dos diretores de hoje, né, no caso. E, sei lá, acho que o Coppola, assim como o Lynch, talvez tenha essa questão com os anos 50, né? E essa vida do subúrbio e etc. Então acho que é isso que me pegou assistindo e revendo hoje. E você, André? O que você achou do... Eu já tinha visto, né? E aí agora, né? Para essa vez agora que estamos regravando, eu não revi, né? Mas, né? As impressões que eu tive, né? Eu gostei, né? Tanto da primeira vez como na vez seguinte, continuei gostando, né? Eu acho que tem muito isso mesmo que o Caio falou desse resgate, assim, né? Do cinema, de uma trama aí muito semelhante a anos 50, né? Juventude Transviada e tal. Tem muito disso nesse, né? Não por acaso isso tem também no Selvagem da Motocicleta, né? Que é baseado em livro da mesma autora, né? Então eu acho que são filmes que o Coppola de fato traz isso, né? Traz essa pegada desse olhar, né? Para trás. Esse filme, inclusive, né? Tem uma história interessante, né? Que esse livro, né? Parece que era utilizado em escolas lá nos Estados Unidos, e uma turma, né? De uma professora lá numa escola, eles mandaram uma carta, né? Para o Coppola sugerindo, né? Que ele fizesse uma adaptação cinematográfica desse livro que eles utilizavam lá na turma, lá na escola. E aí o Coppola aceita, né? Ele acaba fazendo essa adaptação do livro dessa autora, né? E ele tem umas coisas interessantes, né? Da narrativa, né? Do filme, que a forma como ele constrói, né? Que ao mesmo tempo que tem essa pegada retratando disputa de duas gangues, né? Você tem ali a cidade, né? Dividida entre essa disputa, né? Que basicamente os jovens estão se matando ali, né? E aí é uma história que envolve essa questão, né? Da violência, tem uma questão de violência doméstica ali, suicídio, né? Todos esses temas estão presentes, né? Então o filme tem partes que tem essa pegada da violência, essa pegada de temas mais pesados, e ao mesmo tempo tem cenas do filme, né, pontos que tem um tom assim de fábula, né, até de uma visão romântica, né, que é um filme também sobre a juventude, né, sobre essa questão de amadurecimento. E aí tem algumas cenas ali como quando os dois personagens, né, eu não vou lembrar o nome por causa do tempo que eu vi, né, mas, né, quando eles fogem, né, após a morte lá do membro da gangue, e aí eles fogem, e aí tem algumas cenas interessantes aí nessa fuga, né, mostra lá eles lá contra o pôr do sol, aí tem umas paisagens, umas cenas bonitas nesse momento da fuga, que remete a um conto, né, desse jeito, né, com um certo tom de fábula, né, um certo tom romântico assim na trama, ao mesmo tempo que tem essas passagens mais trágicas, mais tristes, que é um filme de gangue, de fato, né? Um filme sobre disputas de gangue. E aí tem gente que não gosta muito desse filme, né? E eu acho que um pouco isso, até apontam que não sabem muito bem a escolha do Coppola, né? Por misturar esses tons. Mas eu gostei, né? Achei, não é dos meus preferidos dele, mas é um filme que eu curti também e continuei achando interessante, né? Após rever. Eu acho que é as escolhas que ele faz ali que de fato deixa tons diferentes aí no mesmo filme, mas que eu acho que foi uma proposta narrativa que acabou ficando interessante, né? E aí eu revi e continuei gostando, sim, achando legal. É um poema do Robert Frost, né? Que fala que nada dourado pode ficar, né? O primeiro verde da natureza é o dourado. A sua cor mais difícil de manter. A primeira folha é uma flor, mas só por uma hora. Depois folha sucede a folha. O paraíso mergulha em pesar. A madrugada dá o lugar ao dia. Nada dourado pode ficar, né? E aí eles comentam, né? Que
onde é que você aprendeu isso? Eu falei assim, foi o Robert Frost que escreveu, né? Nunca me esqueci porque eu nunca entendi o que ele queria dizer. E eu sou do time do Caio, que eu também não tinha assistido ao Vento Levou, e ver agora, né, deu um novo significado, né? Que é muito mencionado, né, e o Vento Levou, tanto no filme quanto no livro, né? E umas outras coisas que me chamaram a atenção também desse filme, além desse conjunto, né, de atores que depois foi fazer muito sucesso, né? Eu não consigo imaginar um filme que tem um elenco de atores jovens, que esses atores mais tarde vão virar mega estrelas. Mas uma coisa que me chama atenção é isso, né? Seguindo aquilo que o Dré falou, né? Que eles vão, né? Tem essa briga, Pony Boy e o Johnny, eles vão para uma... O Johnny acaba matando um dos caras que estava tentando afogar Pony Boy, e aí eles vão conversar com o personagem do Matt Dillon, que é o Dallas, né? E aí o Dallas fala assim, não, vocês se escondem na igreja, tal, e aí daqui a uma semana eu volto, né? E aí eles ficam lá, escondidos lá na igreja, aí chega o Dallas, eles vão comer alguma coisa, aí que aparece a filha do Coppola pedindo dinheiro, e aí quando eles voltam, tá tendo um incêndio na igreja, que provavelmente o cigarro de um deles, né, eles não apagaram direito o cigarro, acabou pegando fogo. E por que cargas d'água? Eu não sei, mas tinha uma excursão escolar num prédio abandonado, na igreja abandonada. Eu fiquei assim, por que tem um monte de criança dentro dessa igreja? Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Depois eu fiquei pensando nisso. Eu não consegui entender por que tem. Por que um monte de criança sozinha? Se os professores estavam lá do lado de fora, de braço cruzado, deixando que as crianças morressem. Mas aí o Pony Boy e o Johnny vão e acabam salvando as crianças. E se mencionou, o Caio mencionou o James Dean, né, do Juventude Transviada, e é uma coisa que eu tava pensando quando eu vi, porque assim, eles estão lá, nesse momento da igreja, antes da igreja pegar fogo, que eles estão escondidos, e aí o Johnny tem a ideia de que eles mudassem a aparência, né? Então eles pegam uma faca para cortar o cabelo. Nunca vi gente cortar cabelo com faca, né? Eu acho que o garoto, ele podia ter, já que ele comprou água oxigenada, podia muito bem ter comprado uma tesoura, né? Mas não comprou. E aí eles vão e aí descolorem o cabelo do Pony Boy, e aí de repente eu pensei, nessa revisita eu pensei assim, será que é uma referência ao personagem do James Dean? Não sei, talvez. Né? Porque assim, a gente tem claramente o Matt Dillon tá lá incorporado no Marlon Brando, né? Isso. Ele tá totalmente Marlon Brando nesse filme, né? Eu acho que vai muito nisso, né? De tipo, fazer. Não é uma referência direta, assim, a essas figuras, assim, mas acaba fazendo referência até ao comportamento deles, talvez, né? O personagem de James Dean, no caso do Juventude Transviada, ele é esse jovem que não é uma pessoa ruim, mas também fica meio que quer meio que encontrar uma moral, assim, que é meio que encontrar alguém que guie ele, assim, né? E talvez tenha a ver muito com a figura do personagem do Pony Boy, e acho que o próprio personagem do Ralph Macchio, né, que acaba se sacrificando, remete também ao personagem lá do Juventude Transviada, que é o... Não sei o nome dele agora, mas ele tem o nome de um filósofo grego, não sei se é Sócrates ou Platão o nome dele. Ele morre também, assim, também tem um pouco disso de esses filmes adolescentes acabam, nesse caso, né, quando eles têm essa proposta desses jovens num ambiente assim meio perdido, sem uma figura de autoridade que guie eles ou que apresente alguma alternativa, eles acabam sempre sendo meio inconsequentes, e os filmes acabam sempre indo pra um lado desse de tipo acontecer dessa forma, né, pro jovem. Acaba sempre alguém morrendo e aí eles acabam tendo que lidar com essas consequências, né. Acho que engraçado que eu não consigo pensar num filme assim hoje, né, de jovens
tendo que lidar com esse tipo de situação, né? Eu também tô meio fora do circuito de cinema hoje, mas eu não sei se tem algum filme que seja um retrato desse sobre a juventude, assim, né? Acho que não consigo pensar num agora. Mas eu acho que é isso, eu acho que eles fazem referência a esses filmes dos anos 50 e dos anos 60. Não diretamente, mas meio que trazendo um pouco desse espírito desse tipo de filme. Sim. Esse filme teve duas versões, né? Teve uma versão mais curta, de 96 minutos, e aí mais tarde o Coppola lança uma versão de 1h56, né? Que, ao que parece, algumas partes do livro não estavam cobertas no filme, e aí ele resolveu lançar, né, a versão do diretor, que ele chama de, eu acho que, a versão completa do romance, é o nome da versão do diretor desse filme, né? E eu achei interessante os personagens, né? Eu acho que o Ralph Macchio, ele tá muito bem nesse filme, apesar de, imagina, ele é um garoto de 22 anos, um cara de 22 anos fazendo um garoto de 16, né? E me surpreende também que ele consegue... Ele estava todo queimado no final do filme, mas ele consegue escrever uma carta. Eu não entendi, né? Mas eu gostei do filme. Eu acho que esse filme casaria melhor se a gente fosse fazer com o Selvagem da Motocicleta, porque são dois filmes baseados em livros da S.E. Hinton. E a S.E. Hinton, ela trabalha no filme, ela aparece como a enfermeira. A enfermeira é a mulher que escreveu o romance, né? E é uma coisa rara que a gente vê alguém que escreve um romance, né, realmente falar bem da adaptação, né? Porque geralmente, se você pegar, principalmente o Stephen King, né, que odeia as versões que fizeram dos filmes dele, né, você vê que geralmente não é assim, né? Que é difícil você ver um autor, né, tão investido quanto ela. Parece que ela era tão investida, mas tão investida em trabalhar nesse filme, que ela participava sempre. E aí as crianças, né, os garotos do filme chamavam ela de mãe, né, no set. Ela estava sempre no set. Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? Não. Só comentar aí que o Stephen King, né? Ele não gosta nem do filme que ele dirigiu. O Maximum Overdrive, né? Isso, o Comboio do Terror. Eu tenho vontade de assistir, você tá no meu ponto cego, eu sei qual é, mas vivia passando no SBT nesse filme, eu acho. Eu não sei porque eu lembro de comercial dele no SBT, eu acho que pode ser uma memória falsa, mas eu acho que tinha comercial no SBT. Eu preciso assistir. Não, só pra concluir, eu acho que os dois filmes, eles são bem diferentes, mas eu acho que eles têm um pouco disso de refletir um pouco essa cinefilia do Coppola de jeitos diferentes, né? Acho que até o Vida Sem Rumo, ele, apesar de ter essa abordagem de ser mais realista, em alguns momentos ele tem um aspecto mais teatral, assim, até na luta final tem mais coreografada, né? Tem uma certa coreografia ali. Na morte tem um assassinato do menino da outra gangue lá. Essa cena tem, tipo, a tela fica toda vermelha, refletindo ao sangue, e aí já corta pra eles mortos. Então eu acho que apesar de um ter uma abordagem mais realista, o outro ser mais fantasioso, entre aspas, mas esse eu acho que reflete um pouco dessa cinefilia do Coppola, né? Essa reverência a esse cinema, um cinema anterior ao dele, ou o cinema que ele se interessava, ou a história do cinema em si. Então eu acho que os dois diferentes, eu acho que reflete bem a autoria do Coppola. O Tom Waits participa do filme, né? Ele é o Buck. Sim, tem isso também. Ele trabalha no filme, né? Ele é o dono do bar onde o Dallas mora, né? Porque o Dallas acaba morando num bar, na sobreloja de um bar, né? E aí, quando os garotos vão procurar ele, eles vão bater nesse bar e quem abre a porta é o personagem, o Buck, que é o personagem do Tom Waits. Sim, tinha esquecido, é mesmo. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, André, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming?
Então, eu vi agora mesmo, ontem mesmo, de ontem para hoje, um filme que está no Prime, né? Filme do ano passado. Foi bem falado, teve gente que gostou, gente que não gostou, que é o Suspense, né? O Long Legs, que inclusive é, né, com o principal representante da família Coppola, que é o Nicolas Cage. Aqui recebeu o subtítulo, né, de Vínculo Mortal, né? Que é o filme, né, de investigação do serial killer, Long Legs, né? E aí conta a história, né, da agente do FBI que é chamada para reabrir o caso, né, o caso desse serial killer que já estava arquivado, e ela vai desvendando, né, fazendo essa investigação e, na verdade, vai apontando que ela mesma tem uma conexão, né, tem uma conexão com o assassino, né, com a história que se desenrola. Então é um filme de suspense, né, com bastante, né, com algumas cenas bastante violentas, mas é um filme que eu gostei que tem um clima também, né, tem um clima que te pega. Inclusive é um filme que a gente tá falando dessa coisa de olhar para trás, né, então é um filme que tem isso que está tendo hoje também de filmes que remetem aos anos 90, né, com uma estética assim dos anos 90. E o filme se passa nessa época mesmo, né? Então é impossível, né, não remeter ao Silêncio dos Inocentes, por exemplo, né? E aí, como eu falei, acho que como quase todos os filmes com Nicolas Cage, né, muita gente critica e muita gente defendeu também, né? Faz bastante filme ruim aí para pagar as contas, mas eu gostei desse filme. Achei um suspense que vale a pena e tá no Prime. E você, cara, você viu alguma coisa legal? Thiago, como eu tô de novo na maratona David Lynch, tô só assistindo David Lynch, até pra quem tem MUBI, boa parte da obra dele tá disponível lá, os filmes e o próprio Twin Peaks, tá, as 2 temporadas, as 3 temporadas, na verdade, tem o filme, o Fire Walk With Me, tem o extra depois que saiu em 2014, que são cenas cortadas. Então pra quem tem MUBI, é isso que eu recomendo, que tá no streaming. Ou pra quem tem Netflix, é se aproveitar aqui o Chaves, né? Eu gosto muito de Chaves e agora tá todo disponível no Netflix. Acho que todo mundo já assistiu Chaves, né? Então, preciso comentar sobre o que é. Tô assistindo direto. André, você tem algum meio de contato? Tenho, né? Pra entrar em contato, eu tô no Blue Sky, né? E no antigo Twitter também, né? Além do Instagram, né? Também, quem quiser procurar, André Tinoco no Instagram também. Em todas essas redes eu não posto tanto, né? Só de vez em quando. Mas se quiser entrar em contato, eu respondo. E o Cultura Pop Arrigô, né? O blog, é só procurar na rede também. E no YouTube, que tá lá, o Cultura Pop Arrigô, o nosso podcast CFMC. E tem de novo lá no Cultura Pop Rigor? Basicamente continua as postagens recorrentes, né, que a Adri vem fazendo algumas coisas de cinema, música, né? Ela sempre solta algum vídeo, né? Comentando alguma coisa do momento. Reviews também, o Mark volta e meia tá botando review de alguma série, especialmente da parte de sessão Tokusatsu. E o podcast, né? Já acabamos de gravar né? Nisso que eu falei, né? Que a gente faz programas sobre diversas mídias, né? Fizemos um CFMC agora comentando o Scooby-Doo, que tem aniversário de 50 e poucos anos. Então, para quem gostava de Scooby-Doo, a gente fez um programa comentando. Em breve vai sair um outro aí, CFMC no cinema, mas a gente ainda está vendo qual vai ser a pauta. Mas aguarde novidades aí. Pô, nem chamou pro Scooby-Doo, adoro Scooby-Doo. Pô, soubesse eu tinha falar. E mais, né? A minha versão favorita do Scooby-Doo é aquela do Mystery Inc., Mistério S.A., que tem um episódio de Twin Peaks. Quer dizer, vários episódios de Twin Peaks. Caramba, aqui, ó. Que bacana, eu não sabia disso. Faz parte do plot, assim, tipo, do filme. E até o cara que faz o anãozinho do Twin Peaks faz a voz do cara, desse personagem. Cara, muito filme. Eu vou atrás disso aí, eu não sabia disso.
Eu parei de assistir Scooby-Doo nos antigos lá. Eu acho que É muito louco essa série. eu vou Série procurar SA, outra. assim. Você vai ter. É recente, né? Não, de 2010. Esse. Ah, não, mas eu digo recente porque as Sim, primeiras dos anos são. 60. Isso. Mas esse daí É, no programa, inclusive, a gente fala disso, né? Que teve várias séries, né? A gente até chamou um amigo nosso, né? Que é mais fã ainda de Scooby-Doo para participar do programa, que eu e meus irmãos, na verdade, vimos muitos episódios avulsos, assim, né? Mas essa série foi mais recente, essa Mistérios S.A. Aí eu nunca vi esse episódio. Não, o Mistério S.A. assim, tem o. Sabe Jeffrey Combs, né? O cara do Reanimator. Uhum. Fazendo o Lovecraft. Tem um personagem do Lovecraft que é o Hatecraft, ou coisa parecida. Que aparece aí, assim, sabe? Tipo, é o Jeffrey Combs, sabe? É muito louco essa série, assim. É uma série, assim, que é continuada, assim. Então, um episódio é feito em sequência, não é avulso, né? Mas tem, assim, tem referência a isso, tem referência a Andy Warhol, tem referência... Cara, tem referência àquele De Volta ao Vale das Bonecas, do Russ Meyer, sabe? Tem um personagem que é igualzinho o Z-Man, sabe? Do De Volta ao Vale das Bonecas. Tem referência ao filme perdido do Jerry Lewis, sabe? Tem um episódio que se chama A Noite em que o Palhaço Chorou, porque é uma referência ao dia que o palhaço chorou, que é esse filme perdido do Jerry Lewis, sabe? Pô, maneiro. Eu gosto muito dessa série. Bacana. Eu gosto muito dessa série, assim. Mas tem uma série do Scooby-Doo antiga também que também tinha várias participações especiais de filmes também. Eu lembro. Mas é mais antigo, agora eu não que era lembro qual é a série. Convidados, né? O título é alguma coisa sim. Assim. Sim. Várias versões. Eu gostava muito de uma versão que era Scooby-Doo e os 13 Fantasmas. Ah, eu adorava essa. E aí era o Scooby-Doo, o Salsicha, O Flim Flam, a Daphne, tem um meninozinho. E o Scooby-Doo. E aí, eu gostava muito. É mais curtinha, se eu não me engano, são só os 3 episódios mesmo que a gente pega os 13 fantasmas. Mas, voltando, ô Caio, você tem algum meio de contato? Thiago, eu tô no Instagram, sem imagem underline 1, e no YouTube mesmo, no Spotify, no Twitter também, mas eu tô mais. Nas redes sociais eu só tô postando podcast mesmo, eu não fico interagindo muito, mas quem quiser ter contato, eu respondo sempre. E quais são os filmes que você já abordou do David Lynch nessa maratona? No podcast, eu também tô aproveitando que eu tô fazendo vídeo, então tô fazendo a maratona em vídeo também. E aí, no podcast eu já falei sobre o Veludo Azul, o Coração Selvagem. Eu vou postar agora, logo mais o Fire Walk with Me da Twin Peaks Fire Walk with Me, né? Os últimos dias de Laura Palmer, né? E por vídeo eu já falei do Homem-Elefante, do Eraserhead. E eu vou falar de tudo. Na verdade, quem for acompanhar, eu vou falar sobre tudo. O que não for pra podcast vai ser vídeo. Inclusive, eu quero falar dos curtas, dos comerciais de televisão. Nossa, nem sabia que tinha. Então, é uma minha homenagem. Ele fez vários comerciais. Homenagem ao David Lynch aí, que eu até tinha esquecido que foi esse ano que ele faleceu, né? Então eu tinha até esquecido disso, né? No início do ano. Acho que é isso. Bem, eu agradeço muito, duplamente, a participação do Dré e do Caio. Agradeço ao Matheus, que esteve aqui na primeira vez, mas ele não pôde gravar dessa vez. Agradeço a Kátia por ter sugerido o tema. E agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareta, eu sou o Thiago. Daqui de São Gonçalo, sou o Dré. Aqui de Belém, da Alameda Maria Lins, eu sou o Caio. E este foi o podcast Ponto Cego.